Mudando de assunto, a empregada, que está desempregada por ter direito ao salário pode ter direito ao salário maternidade desde que ainda esteja no período de cobertura de direitos. O período de cobertura é de até 12 meses após o término das contribuições. A segurada desempregada pode ter direito ao salário maternidade mesmo quando está sem contribuir para a Previdência Social, desde que ainda esteja no período de cobertura dos seus direitos, período de graça. A desempregada que passa a contribuir como segurada facultativa também pode receber o benefício. As mulheres desempregadas, elas podem sim ter direito ao salário maternidade, desde que estejam no que a gente chama de período de graça. O que é esse período de graça? Se elas estão desempregadas, mas elas já contribuíram por um tempo para o INSS, elas podem ter esse direito, então elas podem vir a receber. Quanto tempo que elas têm direito? Até 12 meses, ou seja, um ano praticamente, depois que elas saírem do emprego, elas ainda têm direito ao salário maternidade. E ainda, esse período ele pode ser ampliado para até 24 meses se ela contribuiu mais de 10 anos. São 120 contribuições. Então, ela pode ficar nesse período de graça por até 24 meses se ela tiver trabalhado com carteira assinada, por exemplo, ou uma contribuinte facultativa por mais de 120 contribuições por 10 anos, praticamente. Então, elas podem sim ter direito. E como que ela pode fazer o pedido aí, desse salário maternidade? Para poder fazer o pedido do salário maternidade, é importante lembrar que como elas estão desempregadas, é diferente daquelas que são empregadas que a própria empresa faz o pedido. No caso das desempregadas, elas podem recorrer ao telefone do INSS 153 ou também pelo portal da internet. Então elas podem procurar ou até esclarecer as dúvidas em alguma agência que pode contribuir como preencher o formulário que deve pedir, inclusive quais os documentos que devem ser pedidos para elas. A advogada ressalta ainda sobre os critérios para aderir ao benefício. É importante lembrar que para ela poder receber, como explicado, é necessário que esteja nesse período de graça e ainda, se ela for contribuinte facultativa, aquela que contribui de livre e espontânea vontade, ela não está no emprego, ela não está com carteira assinada, mas ela quer contribuir, para ela conseguir receber esse salário, ela tem uma carência de 10 meses. Então, ela tem que estar pagando o INSS 10 meses se ela for contribuinte individual. Se a empregada tiver entrado, por exemplo, numa empresa ou for empregada doméstica, já não existe essa carência para receber o salário maternidade. Esse é um dos critérios. Então, o critério é exatamente essa comprovação de contribuição para o INSS, seja em período anterior ou, no caso, a contribuinte facultativa, num período que atenda a 10 meses de carência. É importante ela procurar um profissional para pedir esse benefício? Ela pode procurar diretamente o INSS pelo telefone ou pela internet e, em caso de dúvidas, é importante sim o profissional para que possa esclarecer. Assim como, se houver algum problema no recebimento, algum entrave, um impedimento, ela pode procurar um profissional para que ele consiga esclarecer e buscar esses direitos até na justiça.